Olá, meus queridos e queridas amigas da Faculdade Legal e Educacional. Bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal e Processo, na pós-graduação de Penal e Processo Penal. Uma aula de penal especial do módulo 4, né? Nossa aula de número 7. E aí nós estamos encaminhando, estamos andando pelo Código Penal, né? Meu nome é Simone Savazone, eu estive com vocês no módulo 1º, aula de número 6, no módulo 3, na aula de número 2, salvo melhor juízo, e agora nesse módulo 4 falaremos então, na continuidade dos delitos especiais, falaremos sobre os crimes sobre o crime de receptação, suas modalidades e também falaremos sobre as suas imunidades. E aí, quando falamos sobre isso, estamos nos encaminhando, eu falei sobre crimes contra a vida com vocês, agora estou falando de crimes contra o patrimônio e vamos nos encaminhando aí para a parte já mais final do código, né, do Código Penal. Então eu fico à disposição, desde já, me coloco à disposição de vocês para esclarecimentos, dúvidas, tanto da aula que eu dei de nexo causal, como da aula que eu dei da extradiação, auxílio ou induzimento ao suicídio ou no automutilação, dos crimes de infanticídio e de aborto e suas modalidades criminosas e também modalidades legais de prática de aborto. E coloco desde já à disposição. Nessa aula vamos abordar então o crime de receptação. Senhores, eu peço vênia, e aqui só para a gente relembrar o que eu falei lá no primeiro módulo, né? Lá no módulo 1º, na nossa aula de número 7, onde eu fui tratar com os senhores das excludentes de ilicitude. Só queria lembrar para vocês, e aqui eu vou fazer bem rápido, lembrando que lá eu ensinei para vocês que o crime tem um critério tripartido, né? Então, o crime, ele tem três, vamos apagar isso daqui, ele tem 3 substratos, como eu falei lá no nosso primeiro encontro, e aí ele tem que crime é fato típico mais antijurídico, né, ou ilícito mais culpável. Aqui é culpável. Aqui eu vou colocar como ilícito também, porque a ilicitude, ilícito, porque a ilicitude também pode ser tratada como antijuridicidade. Isso tanto faz. Mas o que eu gostaria de trazer é que quando eu falo de fato típico, eu falo de conduta, de resultado, de nexo causal e de tipicidade, senhores. Tipicidade. A nossa amiga tipicidade. Tipicidade, no Código Penal, eu falei lá na primeira aula, só estou rememorando aqui nesses breves minutos para vocês entrarem e conseguirem se concentrar. Quando eu falo de tipicidade, eu lembro que o ordenamento jurídico brasileiro discute muito essa tipicidade. Mas nós aqui vamos falar sobre a tipicidade formal, que é aquela tipicidade adotada pelo Código Penal, dizendo, basta que o agente pratique a conduta, tenha um resultado, e entre elas haja um nexo causal. Falamos daquela teoria da conditio sine qua non, que também pudemos falar na outra aula, quando falamos dos crimes por omissão, né? E aqui a tipicidade formal, que é enquadramento da conduta neste fato típico. Então, quando eu venho na parte especial, senhores, eu já não venho mais tratar de conduta, não venho mais tratar, lógico, venho, claro, falar de conduta, venho falar de resultado, venho falar de nexo entre a conduta e o resultado, mas eu venho praticamente ensinar para os senhores o que é a tipicidade formal. E dentro dessa tipicidade formal, eu tenho do artigo 121 e diante do Código Penal. E tenho suas letras, tenho seus incisos, tenho seus parágrafos, tenho as suas qualificadoras, que são importantes que tenham ciência. Então aqui nós vamos entrar na tipicidade, e aí vamos falar agora, daqui em diante, da tipicidade do crime 180 do Código Penal, ok? Só rememorando onde estamos dentro da estrutura do crime ao falarmos de receptação, ao falarmos de infanticídio, ao falarmos de aborto. Perfeito? O crime do artigo 180 parece básico, o crime de receptação, é um crime que aflora e tem bastante na sociedade brasileira. Então, ele é um crime que trará vários parágrafos, e em cada parágrafo ele trará uma modalidade, uma receptação qualificada, uma receptação privilegiada, enfim, ele vai conseguir nos albergar. Se eu tivesse que dar uma aula de especial, normalmente eu pegaria o 121, que tem todas as hipóteses, de patrimônio eu pegaria o 180, eu não pegaria o roubo, por exemplo, eu não pegaria o 157, porque eu acho que o 180 é o mais abrangente deles, o que dá para eu explicar e dá mais para fazer esse balanço não, né? Esse arremesso que eu falo para a parte
geral que é tão importante do nosso conhecimento. Então, a receptação diz, no verbo, no núcleo do tipo, senhores, e aqui os verbos, eles não são colocados ao acaso, né? São verbos, obviamente, cada um com a sua devida interpretação, como temos ali no crime de tráfico de drogas, né? Cujo artigo traz ali mais de 17, e aí figuras análogas também ao tráfico de entorpecentes. Aqui diz adquirir, e aí o verbo na aquisição, receber, ou seja, ter para si, transportar, levar o objeto, conduzir ou ocultar. Então ele termina de maneira conclusiva dizendo ocultar. Ele não dá outras hipóteses que não esses 5 verbos: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Ok? Em proveito próprio ou alheio, ou seja, o elemento subjetivo do tipo, o dolo, exige que haja um proveito, porque se eu guardar sem ter um proveito, e aí não haverá o delito de receptação, né? Se eu tiver comigo e transportar sem ter um proveito, e aí o proveito pode ser de ordem pessoal, não precisa ser de ordem financeira, eu posso ter um proveito porque eu vou fazer isso, eu vou te agradar, eu vou fazer isso, estou fazendo para o meu filho, não precisa ser eu estou fazendo isso porque eu vou ganhar tantos. Enfim, o valor, haverá um valor financeiro ou monetário aí, de moeda envolvido, né? Coisa, vejam, senhores, e esse é um exemplo, quando a gente está dando a parte geral, a gente dá alguns exemplos da parte especial para os alunos, né? Coisa que sabe, e aí quando eu falo de sabe e eu envolvo o dolo, lembra lá, olha, só existe modalidade culposa quando o código deixa. Receptação vai ser uma delas. Mas modalidade dolosa do caput, quando sabe ser produto de crime. Aí quando eu leio crime, eu não estendo isso à contravenção ou eu estendo à contravenção, doutores? Analogia em malam partem ou em bonam partem? Olha a dúvida, né? E quando eu falo em crime, senhores, eu estou falando em Código Penal. Quando eu falo em contravenção, acompanhe com ele. Quando eu falo em contravenção, eu falo na Lei de Contravenções Penais. Ambos são modalidades de infração, cujo gênero é infração penal. Eu tenho o crime e tenho contravenção. Então, aquele que recebe, guarda, transporta ou oculta em proveito próprio ou alheio, aquilo que sabe ser objeto de contravenção penal, não aplica o 180, ok? Porque aqui não posso ter uma analogia em malam partem. Simplesmente admite o Código Penal uma analogia em bonam partem. Então, a palavra aqui sabe me diz dolo, a palavra crime me restringe realmente fato típico, antijurídico, culpável previsto no Código Penal, excluindo daqui contravenção penal, que é uma espécie de infração penal, né? Infrações penais. Ou, senhores, olha o ou, influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Veja, aquilo que sabe ser produto de crime. Aonde eu vou dizer para um terceiro, guarda isso daqui, guarda esse veículo, ou guarda essas barras de ouro, ou guarda essas mercadorias, enfim, né? Que eu sei que foram objeto de um crime. Eu sei que foram objeto de um crime de roubo, ok? Então, eu sei dolosamente. Vejam, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nossa, nós estávamos falando lá dentro da parte, quando eu dei para vocês, delitos contra a vida, e aí falei do induzimento ao suicídio, né, ou a automutilação, e falei de crimes de 2 a 6 anos. Aqui eu estou falando de mercadoria, estou falando de crime de 1 a 4 anos de reclusão. E multa. Eu subdivido, então, agora o crime em outras modalidades. Na figura dolosa, eu tenho a receptação simples, que pode ser própria, onde eu tenho a primeira parte. Volta aqui comigo. Primeira parte, adquirir. Daí adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Para proveito próprio ou alheio, aquilo que sabe ser produto, ou seja, é o resultado de um crime. Ou, isso aqui eu estou falando, vamos lá, vamos apagar esse dolo aqui. Essas 5 modalidades primeiras aqui, em que eu vou só grifar, eu estou falando da receptação própria, onde eu guardo, eu tenho aquele sujeito que eu vou apontar como autor do delito.
ou na modalidade influir, chamada de receptação imprópria. Porque eu influo, eu peço, eu digo para alguém, pode guardar este produto ou guarde esse produto que eu sei ser objeto de crime. Então, eu ponho um terceiro envolvido no delito de receptação. Então, na primeira parte, eu trago aqui dentro as modalidades culposas, eu tenho a receptação própria e a receptação imprópria, em que eu tenho o verbo aqui, influir. Veja, influir. Olha que subjetividade. Influir. Eu tenho a modalidade qualificada, que nós vamos ver no parágrafo 1º e também na letra A do 180. Eu tenho a majorada. Doutora, qual a diferença entre a qualificada, e eu falei na outra aula, mas eu ressalto aqui, senhores, e a majorada? É que a qualificada eu tenho um aumento, né? Eu tenho, não vou por aumento não, eu vou mudar. Eu tenho uma mudança da pena, não é isso? Então, meu parâmetro de pena vai para a pena de, aqui era 1 a 4, vai para a pena de 2 a 5, por exemplo. E quando eu tenho uma majorante, eu digo, pode aumentar até a metade, até 2/3. Eu tenho uma causa de aumento e a outra eu tenho uma modificação no preceito secundário. Essa é a diferença entre uma qualificadora e uma majorante dentro da parte especial. E tenho a figura da receptação privilegiada prevista no parágrafo 5º, então veja que é um artigo bastante extenso, parte 2ª do Código Penal. Né? A receptação própria, que é aquela que a gente tem dos verbos, receber, transportar, enfim, eu tenho um crime material, onde eu tenho que comprovar este resultado e admite a tentativa de transportar, a tentativa de receber, a tentativa de adquirir e a tentativa de conduzir ou, né, na modalidade omissiva, ocultar. Já o impróprio é um induzimento, então, na verdade, é um crime formal, basta que eu induza, não necessariamente ele tem que praticar a receptação, esse terceiro de boa-fé, prega o caput, diz terceiro de boa-fé, não aquele que está em conluio comigo, que está comigo na quadrilha, é aquele que de boa-fé, que não sabe, mas é induzido por alguém a guardar, né? Ele não sabe, esse terceiro não conta o que é que aquele sujeito está pedindo o ocultamento de um bem oriundo de um crime. Então, por exemplo, eu sou vizinho, meu vizinho está guardando um veículo que é objeto de roubo. Eu, de boa fé, não sei que é objeto de roubo. O que eu faço? Estou lá na minha, o meu vizinho chega para mim e fala assim, você guarda isso daqui, por favor? E ele sabe que isso é objeto de roubo. E aí eu peço para um terceiro guardar. E aí eu digo, eu não sou receptador. O receptador é fulano, mas fulano vai dizer, eu não sabia, porque eu fui induzido a guardar e eu tenho boa fé. Então isso tudo é comprovação nos autos. Então, na receptação imprópria, que é a segunda parte do caput, é um crime formal que não admite tentativa porque o induzimento, ele faz surgir aquela ideia, não é que ele instiga, onde ele simplesmente é uma ideia já existente, né? Então, nós vamos parar por aqui no delito de receptação, voltamos na nossa próxima aula para falar da receptação qualificada, depois falaremos da majorada, depois da privilegiada e depois das nuances das imunidades. Eu agradeço pela participação por hora.